Bom, o outro conteúdo da nossa aula, né, já falamos sobre armazenamento, sobre hashing e indexação, né? É verdade. O índice, você abre um livro, qual é a primeira coisa que existe no livro? É um índice. O índice é um registro, né, é um valor que vai te servir para quê? Para você localizar determinado assunto, falando dentro do livro, mais rapidamente. Se eu quero, por exemplo, eu pego um livro de banco de dados, aí no banco de dados ele vai ter inúmeras informações lá dentro, mas eu quero um conteúdo específico sobre hashing, por exemplo, que nós acabamos de falar. Então você vai procurar lá no índice e vai ver lá, hashing, página tal. Oh, legal. Então eu já vou diretamente ao conteúdo. Se eu não tivesse esse índice, o que eu teria que fazer? Percorrer página por página para poder chegar até então o conteúdo que eu queria. E correndo o risco, né, de chegar ao final do livro e ele não ter o conteúdo sobre hashing, dependendo dos autores. Então, o índice ele vai funcionar também dessa forma. Também devemos entender o índice não só como esse que aponta a página, mas o índice remissivo dos livros. Vocês lembram como é que funciona? Você procura determinado termo, né, geralmente no final do livro. Você vai procurar um termo hashing. Eu vou lá, pelo aquele termo, eu vou descobrir em que páginas, né, eu vou encontrar aquele termo lá. Então, não só o conteúdo de forma abrangente, mas também eu posso procurar por um termo. E o índice, então, dentro da nossa forma de armazenamento, ele funciona da mesma forma. Ele vai poder te indicar, né, através de ponteiros, onde se encontra determinados registros. Vamos aqui no slide, então. Nós temos, né, que a vantagem da utilização de índices é que a ordenação ela é efetuada sobre um conjunto menor de dados. Vamos acompanhar na próxima figura. Aqui nós temos a ilustração da utilização de índices. Vamos acompanhar aqui. Então, nessa figura, nós temos aqui um conjunto, né, de dados, como se fosse um banco de dados, de autores. Cada registro tem um autor, uma área e um ano, ou seja, como se fossem obras escritas por esses autores aí. Então nós temos, por exemplo, o autor Vinícius, na área redes, em 1989, certo? Se a gente acompanhar mais de perto aqui, nós podemos ver que esses registros, eles não estão ordenados, certo? Tem aqui o Carlos, Alex, Vinícius, Cláudio, Fernando, Igor. Eu acho que vocês conhecem esses nomes aí de algum lugar, né? Alex, Vinícius, Cláudio, Igor. Vocês conhecem esses nomes aí já, que eu sei. Então tá certo. Não estão ordenados. Para utilizar esse banco de dados com eficiência, o ideal seria que esse conjunto estivesse todo ordenado. Mas, pelo motivo que a gente já falou, que muitas vezes os registros são grandes, ordenar isso leva muito tempo. E se for um banco de dados que tem uma utilização ao longo do dia muito grande, pode ser que você vai mexer muito nos registros e que seja caro ordenar esses registros de novo durante a utilização do banco de dados. Aí o que a gente faz? A gente cria um índice. O que seria um índice? O índice ele vai ser um conjunto de campos, como esse que está aqui do lado, ó. Um conjunto de campos, né? Por exemplo, escolhe um campo só e esse campo ele vai ser copiado do banco de dados, né, do registro original, para, como se fosse uma outra tabela que tem um campo só, esse campo vai estar, esse conjunto de dados aqui vai estar ordenado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que aplicar a ordenação sobre esse conjunto é muito mais barato do que aplicar a ordenação sobre esse conjunto inteiro aqui. O volume de dados aqui é muito maior, certo? E aí nós teremos em cada entrada de índice, ou seja, cada registro da tabela de índices vai ter um ponteiro para o registro original que contém as informações completas. Vamos acompanhar aqui de novo. Você tem o índice do professor Alex, né? Você tem o índice aqui do professor Alex, né? Que está na primeira posição da entrada de índices, e aí ele aponta para a segunda posição da entrada, né, da tabela completa. Uma pergunta que eu faço para vocês: a gente só pode usar um índice, um único índice? Se a gente acompanhar na próxima figura aí, no próximo slide, nós temos um exemplo, né, onde temos dois índices. Por exemplo, nós mantivemos aquele índice original com os nomes, e lá na direita, do outro lado aqui, nós temos um índice por ano, certo?
olha só, nós podemos usar qualquer um dos campos que compõem o registro para construir um índice, certo? Qualquer um dos campos para construir o índice. Em situações, né, no qual você não deseja que aqueles valores, né, determinado atributo seja duplicado, mesmo que ele não seja uma chave primária, ok? Então, existem essas situações, que é o que nós chamamos aqui de índices não duplicáveis. Quais são índices não duplicáveis, por exemplo, numa tabela, numa relação cliente? Olha, acompanhando o slide. O exemplo, um atributo CPF. Por que um CPF ele pode não ser, né? Um CPF ele pode não ser uma chave primária, mas ele pode também ser um atributo que não aceite uma duplicação. Nós vimos que a chave primária, o CPF do cliente, ele não pode se repetir. Por quê? Porque cada cliente tem um CPF diferenciado. Então ele pode servir de um índice para a ordenação dos meus registros, para a busca, mas nesse caso eu não desejo que ele seja duplicado. Então eu vou criar um índice para controlar esse item. Outro exemplo, um CNPJ. Né? O CNPJ para empresas seria, em caso de livros, o ISBN ou um número de série de um equipamento. São exemplos aí de índices não duplicáveis. E como a gente cria esses índices, por exemplo, em SQL? Vamos acompanhar a instrução agora aqui? Um exemplo. Create, né, uma linguagem de definição de dados aí, unique index, né, quer dizer, eu estou criando um index, né, um índice único. Veja a palavra unique aí. Eu vou dar, o próximo campo é o nome, né, o nome do meu índice criado aqui, ó, IDX_CPF. Na tabela cliente, e eu digo aqui qual campo vai fazer parte desse índice. Então eu estou criando um índice IDX_CPF que vai ordenar, que eu posso utilizar para ordenar e fazer buscas na minha entidade, na minha relação, a partir do campo CPF. Uma outra forma primária de armazenar dados é a tecnologia RAID. Essa tecnologia RAID, ela visa maximizar a utilização dos discos de armazenamento, certo? Vamos acompanhar aqui nesse slide. Nós temos aqui a ilustração, né, esquemática de um banco de dados grandão, né? Olha o tamanho desse banco de dados aí. Então veja só, qual que é a desvantagem de você ter um disco muito grande? Encontrar informações em um disco rígido pequeno é mais fácil do que encontrar informações em um disco rígido muito grande, certo? Até porque os discos rígidos, que são dispositivos de armazenamento permanente, eles não acompanharam a evolução dos processadores e das memórias RAM, em relação à velocidade. Eles são muito lentos em relação a esses dois outros dispositivos. E como não cabe tudo na memória, muito menos no processador, então a gente tem que trabalhar com os discos rígidos, certo? A tecnologia RAID, ela visa melhorar essa utilização. RAID vem de Redundant Array of Inexpensive Disks, ou seja, um array de discos baratos. Mas barato não é no sentido de preço, não. Barato no sentido de menor custo nas operações de inserção e busca de dados que estão armazenados ali. O esquema por trás da tecnologia RAID é muito simples. Ao invés de utilizar um único disco grande, né, ela visa a utilização de vários discos pequenos e rápidos, funcionando como se fosse, logicamente, um único disco, certo? Isso aí é que é o esquema por trás da tecnologia RAID, certo? Ela funciona dessa maneira. Vários discos pequenos que são utilizados como se fossem uma única unidade lógica. Por que que isso é bom? Por quê? Duas razões. Primeiro, cada busca efetuada sobre um desses discos menores, ela já vai ser mais rápida do que uma busca global naquele disco antigo, certo? Se você utilizar cada um deles. Outra forma de armazenamento é a utilização de árvores. É uma outra estrutura de dados que vocês podem acompanhar aí no slide, né, a montagem de uma árvore B. O que seria uma árvore B? É um tipo de estrutura de dados que permite aí a rápida inserção e recuperação de informações. Agora, então, maiores dúvidas, nós vamos estar lá no fórum do AVA, aguardando por vocês. E acompanhem sempre no material complementar, estão sempre adicionando novos links lá. Estejam sempre conferindo.